Então hoje, na nossa aula, o poder do hábito, aula número 3, vamos falar das crenças. Mais do que isso, vamos falar como as nossas crenças, elas necessariamente influenciam a construção dos nossos hábitos. E é muito importante que você entenda essa aula de hoje, por isso que eu abri essa aula também para que os membros do FGA participassem, porque vocês vão perceber o quanto a nossa cabeça, quando a gente diz crença, obviamente estamos falando, não estamos nos referindo a crenças religiosas, crenças no sentido amplo, no sentido lato, estamos nos referindo às coisas que você acredita. Né? Por exemplo, você acredita que se você votar em determinado candidato político, vai ter um resultado X, e que no outro candidato vai ter um resultado Y. É uma coisa que você acredita. Você acredita que quando você coloca uma blusa para sair de manhã de sua casa, isso vai te proteger do frio. Então qualquer tipo de crença, não é só crença religiosa. E as nossas crenças, as nossas convicções, aquilo que nós temos como verdadeiro, vai ter uma repercussão muito grande na construção de nossos hábitos. Então nós vamos entender isso. Porém, antes, apenas uma recapitulação do que nós falamos da aula passada. Vocês lembram que eu comentava sobre os Alcoólicos Anônimos, como a organização mundial que mais tem sucesso na reabilitação de dependentes que fazem uso do álcool. E os cientistas ficaram assim confusos, porque tecnicamente falando, até então, antes de investigarem a fundo o mecanismo do hábito, coisas que nós já começamos a fazer na aula 1 e também na aula 2, os cientistas não entendiam como é que pode uma organização que não tem nenhum embasamento técnico, que fica falando de Deus, onde os participantes necessariamente não seguem uma metodologia muito específica, como é que pode uma organização ter tanto sucesso em sua metodologia, na reabilitação de adictos? E aí, os novos estudos, a partir dos experimentos no laboratório de Massachusetts, eles descobriram que não, que o método empregado pelos Alcoólicos Anônimos está profundamente ligado à construção e destruição de hábitos antigos. E olha o que está ali na tela, foi com isso que nós fechamos. Assim como para um alcoólico o anseio não é pela embriaguez, você deve descobrir qual é o seu anseio quando carrega consigo um hábito indesejado. Então ninguém bebe porque quer beber, esse não é o fundamento. Mas eu bebo porque eu estou em busca de uma recompensa. Às vezes é para extravasar uma emoção, às vezes é para compensar uma solidão. Você pode perceber, por exemplo, e isso não sou eu que estou dizendo, praticamente todos os estudiosos vão dizer a mesma coisa. A pessoa que tem problema com o álcool, e quando eu digo problema, estou me referindo à pessoa que bebe desordenadamente, muitas vezes, ou precisa ficar um pouco alta, como se diz, para se sentir corajosa, essa pessoa necessariamente tem problemas de solidão. Ela pode até conviver com outras pessoas, mas ela se sente sozinha, ela se sente desprotegida, ela sente que ela não é importante para ninguém, ela sente que ela não é valiosa para ninguém. Isso, volto a repetir, não sou eu quem digo, isso é um ponto pacífico comum entre todos os estudiosos. Então, quando eu me entrego, por exemplo, ao vício da bebida, eu estou querendo a recompensa que a bebida me traz, ou seja, aquela sensação, né, de descontração, de extravasar as minhas emoções, as minhas mágoas reprimidas, porém, a substituição do hábito. De repente, então, eu começo a fazer parte de um grupo onde eu vou lá, eu posso falar das minhas frustrações, eu posso desabafar, contar as minhas decepções, eu tenho este extravasar das minhas emoções. Pronto, eu obtive o resultado que eu queria. Agora, o modo, a ponte pela qual eu buscava esse resultado, não precisa mais ser a bebida. Agora eu tenho o meu grupo de apoio. E aí está, então, a validação do sucesso de um grupo tão espetacular como são os Alcoólicos Anônimos. Agora, nós temos que entender que este método, e eu deixei isso muito claro para vocês na aula 1 e principalmente na aula 2,
ele pode ser aplicado para tudo. Qual o método? Você tem de um lado a deixa e você tem do outro lado a recompensa. A ponte que irá unir a deixa com a recompensa é o hábito tal como ele está sendo trabalhado. E aí o autor ele dá o exemplo de uma pessoa que tem problemas de ficar roendo as unhas. E numa terapêutica, numa intervenção com essa pessoa, a primeira pergunta a ser feita é essa: o que é que você sente antes de roer as unhas? Ele conta a história, por exemplo, de uma moça que estava com... praticamente ela não tinha unhas, estava completamente prejudicada os dedos dela. Então, antes de colocar a mão na boca e começar a roer as unhas, o que você está sentindo?